Existe um lugar onde árvores venceram impérios, onde raízes quebraram pedra, onde a selva fez o que nenhum exército jamais conseguiu. Este lugar se chama Angkor. Aqui, um dos maiores impérios da história foi lentamente apagado pela natureza. Hoje, vamos explorar como uma civilização monumental foi engolida pela floresta e o que isso nos ensina sobre o poder do tempo e da natureza. Angkor não era apenas uma cidade. Era o coração pulsante do Império Khmer, uma força que dominou grande parte do Sudeste Asiático por mais de 600 anos. No seu auge, Angkor abrigava mais de 1 milhão de pessoas, uma metrópole gigantesca para a sua época. Para se ter uma ideia, enquanto a maior parte da Europa medieval ainda vivia em vilarejos rurais e cidades pequenas, Angkor já era um centro urbano incrivelmente sofisticado. Eles possuíam sistemas avançados de irrigação que transformavam a paisagem, uma rede complexa de estradas que conectava o império e templos monumentais que desafiavam os céus. A engenharia hidráulica de Angkor era tão complexa que permitia o cultivo de arroz durante todo o ano, sustentando sua enorme população. Era um império poderoso, organizado e, aos olhos de todos, aparentemente indestrutível. Quando pensamos em Angkor, a primeira imagem que vem à mente é, sem dúvida, Angkor Wat. É uma visão de tirar o fôlego. O maior complexo religioso já construído pelo ser humano, um testemunho da fé e do poder Khmer. Suas torres em forma de lótus se refletem nas águas, criando uma simetria perfeita que atrai milhões de visitantes todos os anos. Mas Angkor era muito, muito mais do que apenas um templo. Centenas de outras estruturas de pedra se espalhavam por uma área vasta, escondidas no meio da floresta. Lugares como Angkor Thom, a última grande capital do império, com suas faces enigmáticas esculpidas no templo de Bayon, ou Ta Prohm, deixado quase como foi encontrado, um lembrete vívido da força da selva. Cada templo foi erguido para durar eternamente, uma promessa de imortalidade para os deuses e reis, mas a eternidade, como se viu, tinha outros planos. O que acontece quando uma civilização tão avançada simplesmente desaparece? Com o gradual declínio do Império Khmer, Angkor começou a ser lentamente abandonada. As razões são complexas. Uma combinação de fatores que levou ao colapso. Mas à medida que as pessoas se foram, um novo poder começou a tomar conta. Sem manutenção, sem a presença constante da população, sem o controle humano que mantinha a vegetação à distância, a selva fez o que sempre faz. Ela avançou, de forma silenciosa e implacável. Pequenas sementes encontraram abrigo em fissuras minúsculas na pedra. Raízes começaram a se infiltrar, buscando água e nutrientes. Com o passar do tempo, essas raízes cresceram, engrossaram e exerceram uma pressão inimaginável. Blocos de pedra que pesam toneladas foram deslocados, rachados e finalmente quebrados. Árvores gigantes, como as figueiras estranguladoras e as sumaúmas, passaram a crescer sobre telhados, torres e corredores. O que antes era uma cidade vibrante, virou floresta. Em lugares como o templo de Ta Prohm, a cena é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. É aqui que o poder da natureza se torna inegável. Árvores colossais parecem abraçar os templos, suas raízes gigantescas fluindo sobre as paredes como cera derretida. Elas esmagam galerias, desmantelam portais e fazem a pedra rachar como se fosse argila. Não é um abandono comum, como vemos em outras ruínas pelo mundo. É a natureza ativamente retomando seu território. O templo não está apenas em ruínas, ele está sendo literalmente digerido pela selva. É uma batalha que o homem perdeu há séculos. A visão é tão impressionante que o templo foi escolhido como cenário para filmes de aventura,
tornando-se um símbolo mundial da cidade perdida. Mas a realidade é muito mais profunda do que qualquer ficção. É um lembrete de que, sem a nossa intervenção constante, a natureza sempre encontrará um caminho de volta. Mas por que Angkor caiu? Uma civilização tão poderosa não desaparece da noite para o dia. Pesquisas modernas indicam que não houve uma única causa, mas sim uma tempestade perfeita de problemas. Mudanças climáticas severas, incluindo períodos de seca prolongada, seguidos por monções intensas, teriam colocado uma pressão insuportável sobre seu sofisticado sistema hidráulico. O mesmo sistema que foi a base de sua prosperidade pode ter se tornado sua ruína. Adicione a isso a instabilidade política, guerras com reinos vizinhos e talvez até a ascensão de novas rotas comerciais que diminuíram a importância de Angkor. A cidade, antes um modelo de sustentabilidade, tornou-se insustentável. As pessoas simplesmente foram embora, buscando lugares mais seguros e férteis. O império se desfez e a selva pacientemente esperou e ficou com o que restou. Durante séculos, Angkor foi esquecida pelo mundo ocidental, um segredo guardado pela densa floresta do Camboja. Foi apenas no século XIX que exploradores europeus, guiados por relatos locais, redescobriram essa cidade perdida. Imagine o choque deles. Encontrar no meio do nada templos gigantescos, obras de arte de uma complexidade incrível, todos sendo engolidos pela vegetação. Parecia algo impossível. Como uma civilização inteira, capaz de construir algo tão grandioso, pôde ser apagada sem deixar registros claros do seu fim? Para eles, era como descobrir uma Atlântida na selva. A redescoberta de Angkor abriu uma nova janela para a história do Sudeste Asiático e despertou um fascínio global que perdura até hoje. Uma das decisões mais interessantes tomadas na preservação de Angkor, especialmente em locais como Taprom, foi não reconstruir tudo. Por quê? Porque remover completamente a selva significaria, em muitos casos, destruir o que restou dos templos. As mesmas raízes que quebram as pedras são agora o que mantém muitas delas no lugar. É um paradoxo incrível. A força que destrói é também a que sustenta. Se você cortasse essas árvores gigantes, paredes inteiras poderiam desmoronar. A natureza venceu a batalha, mas agora ela e as ruínas coexistem em um equilíbrio frágil e belo. Preservar Angkor significa preservar essa relação única entre a criação humana e a força da natureza. A história de Angkor nos ensina uma lição poderosa sobre a impermanência. Nenhum império é eterno, nem o mais rico, nem o mais poderoso, nem o mais avançado tecnologicamente. Mostra que, por mais que construamos estruturas para durar para sempre, a natureza opera em uma escala de tempo muito maior. Quando o homem vai embora, a natureza não abandona, ela volta, ela reconquista, e no final, ela toma tudo de volta. Angkor não é apenas uma coleção de ruínas, é um monumento à resiliência do nosso planeta, uma terra onde a natureza venceu o homem, não com violência, mas com paciência e persistência. É um lugar que nos humilha e nos inspira ao mesmo tempo. Hoje, Angkor é um patrimônio mundial da Unesco, um símbolo do Camboja e uma das maravilhas arqueológicas mais importantes do mundo. Visitar este lugar é como viajar no tempo, testemunhando em primeira mão essa luta silenciosa e contínua entre pedra e raiz. É andar por corredores onde reis caminharam e ver como as árvores agora reivindicam esses espaços. Angkor prova que, no grande esquema das coisas, somos apenas visitantes temporários. Construímos nossos impérios, nossas cidades, nossas vidas, mas no final a terra permanece. A floresta permanece. E a história de Angkor ficará para sempre gravada, não apenas na pedra, mas nas raízes que a abraçam.
Obrigado por assistir. Se você gostou desta viagem à cidade perdida de Angkor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!